Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é verbo de ligação e predicativo do sujeito. Bom, antes da gente ir para este assunto, primeiro eu vou retomar com vocês o que é predicado nominal, tá? Predicado nominal é quando eu tenho dentro do predicado o termo que seja um nome, sendo o termo mais importante, sendo o núcleo desse predicado. O predicado verbal, o núcleo dele vai ser um verbo. E o núcleo nominal, o predicado nominal, o núcleo vai ser um nome, normalmente um adjetivo. Vamos ler essa tirinha de exemplo. Como assim? Para que servem os cães? Os cães são maravilhosos. Somos a forma de vida mais maravilhosa da Terra. O mundo se curva diante de nós. Não é? Observe a oração do segundo quadrinho. Os cães são maravilhosos, certo? Nessa oração, nós temos o sujeito, os cães, e o predicado, são maravilhosos. O predicado aqui, no predicado nós temos o verbo são e o adjetivo maravilhosos. O adjetivo maravilhosos está caracterizando quem? Os cães, certo? É uma característica, então, do sujeito que aparece dentro do predicado, sendo, portanto, o termo mais importante do que o verbo, tá? Então, no sujeito simples, os cães, maravilhosos é uma característica dele. Então, o verbo são aí, ele é um verbo de ligação, que a gente vai falar sobre isso. Ele só está apenas ligando o termo os cães a maravilhosos, cães maravilhosos, tá? Então, vamos pensando nisso. Nós temos, então, predicado nominal. A gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Isso é um predicado nominal. Bom, então, aqui tem a definição, né? Predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito que exprime uma característica ou estado do sujeito. Vamos seguir aqui, então, ver o exemplo da análise morfológica, tá? Morfológica e sintática. Os é artigo, cães, substantivo. São é o verbo e maravilhosos é o adjetivo. A gente sabe, então, que os cães é o sujeito simples, sendo o adjunto adnominal do núcleo cães. Vocês lembram que o núcleo é sempre o termo mais importante, né? Geralmente é um substantivo ou um verbo. No caso aqui do sujeito, é o substantivo que é o núcleo, cães. Aqui no predicado, nós temos o quê? O verbo são, verbo de ligação. Aqui tá errado, aqui não é um predicado verbal, tá? É um predicado nominal e o adjetivo maravilhosos, tá? Predicativo do sujeito, então, sendo o termo mais importante do predicado nominal. Então, deleta esse verbal aqui, que no livro de onde eu retirei isso aqui está incorreto. Bom, então, predicativo do sujeito é a palavra, que exprime uma característica ou estado do sujeito e que aparece dentro do predicado, tá? Bom, então, predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal e na oração pode ser representada por palavras de classes gramaticais diversas. Então, olha só, aqui nós temos os verbos de ligação e aqui nós temos os predicativos. Os cães são maravilhosos. Então, maravilhosos é um adjetivo. O brinquedo é de plástico. Então, de plástico, predicativo do sujeito e é uma locução adjetiva. Os brasileiros somos nós. Aqui nós temos um pronome substantivo, também predicativo do sujeito. Natália tornou-se médica. Médica é um substantivo. Então,
é a característica da Natália, a profissão dela, né? E as perguntas são duas. Duas é o numeral. Então, o que são nomes, né? Para ser predicado nominal. Adjetivo, locução adjetiva, pronome substantivo, substantivo e numeral. Certo? Tendo um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, nós temos o predicado nominal. Então, o predicativo, em geral, ele concorda com o sujeito a qual ele se refere. Se o sujeito é feminino, vai estar no feminino, se é masculino, no masculino. A gente nota aqui, os cães, maravilhosos. Se fossem as gatas, seria maravilhosas, certo? Bom, aqui nós temos então mais exemplo. O cavalo está magro e velho. Então, o sujeito aqui é o cavalo é o núcleo, está no masculino, o predicativo, né, que são os adjetivos aqui, magro e velho, também estão no masculino e no singular. A égua está magra e velha, égua é feminino, então o predicativo, que são os adjetivos aqui, também estão concordando com o substantivo feminino. Mesma coisa no plural também, tá? Ops, eu voltei aqui. Vamos lá. Verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que une, tá? A função dele é unir, ligar o sujeito com o predicado, tá? Então, na verdade, ele liga o sujeito com o seu predicativo, indicando a característica ou o estado dele. Então, aqui a gente tem alguns verbos, né, que podem ser de ligação. O verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, ficar, parecer, continuar, andar, tornou-se, tá? Então, predicativo nominal é igual verbo de ligação mais predicativo do sujeito, certo? Esse é o nosso mapa mental. Predicativo nominal é igual verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Professora, mas esses verbos sempre vão ser verbo de ligação? Alguns deles não, tá? Em algumas situações eles vão ser de ligação e outras não. Depois a gente pode falar um pouquinho mais amplo sobre isso. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, exercício 1. Releia um trecho do conto Premonição e observe as formas verbais em destaque. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma, desde a infância. Em vão tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Então, prestem atenção às questões. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal era? Então, aqui, eu não era uma garota supersticiosa. Quem é o sujeito desta oração? B. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Então, olha só, o que se afirma. Letra C. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Então, dessa oração aqui. Letra D. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Nesta oração aqui. Letra E. Qual dessas formas verbais era ou estava apresenta um sentido de estado permanente? Qual dos dois? O era ou o estava? F. Qual dessas formas verbais era ou estava apresenta um sentido do estado passageiro ou transitório? G. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais destacadas nesse trecho. Indicam ações realizadas pelos sujeitos, estabelecem uma ligação entre os sujeitos e o que se informa sobre eles, ou indicam fenômeno da natureza. Bom, o verbo que liga o sujeito a palavras que caracterizam é chamado de verbo de ligação. Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito, tá? Então, olha só, notem isso, né?
Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui características ao sujeito. Verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. H. Qual é o predicativo do sujeito da oração? Eu não era uma garota supersticiosa. E da oração estava certa. Então, eu quero aí na H só o predicativo do sujeito dessas duas orações que nós trabalhamos aqui nesse exercício 1. Bom, o predicativo do sujeito, ele assume a função de núcleo do predicado e não o verbo, né? Como eu expliquei no início da aula. Estamos trabalhando dentro de um predicado nominal. Então, ele não, no predicado nominal, nunca o verbo vai ser o núcleo. O verbo só é núcleo no predicado verbal. Predicado nominal é nome, que é uma daquelas classes gramaticais, eu vou voltar aqui, né, que a gente viu. Adjetivo, locução adjetiva, pronome substantivo, substantivo e numeral, tá? Bom, então vamos ver aqui o outro exemplo. A menina é feliz. Então, olha só, o é o verbo de ligação aqui. Feliz é um adjetivo que está caracterizando o sujeito menina. Então, é um predicativo do sujeito. A menina brinca na gangorra. Brincar é um verbo de ação. Ele é um verbo, né, que indica que o sujeito está fazendo ou praticando ou sofrendo uma ação. Nesse caso aqui, a menina brinca, o sujeito está praticando a ação. Então, o termo mais importante aí, brinca na gangorra, é o brincar, é o verbo, tá? Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbal. Além dos verbos ser e estar, verbos como ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, entre outros, são considerados verbos de ligação. Veja os exemplos a seguir. O sapo vira príncipe, a bruxa vira fada. Então, nessas duas orações, o verbo virar, né, não está no sentido da ação de virar, certo? Por isso que ele está aí como um verbo de ligação, dizendo que o sapo, príncipe e a bruxa, fada, ligando aí e fazendo uma conexão entre o sujeito e o seu predicativo. No entanto, é necessário ficar atento, pois verbos como virar, né, como eu acabei de dizer, né, ele pode se tornar um verbo de ação. Então, o sapo virou-se e pulou na água. A bruxa riu, virou-se e foi embora. É a ação de virar. Então, aí nesse caso, o predicado é verbal. Bom, atividades. 1. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistério. Grandes clássicos do terror. Frankenstein, 1818. Tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa e escreveu o livro quando tinha apenas 19 anos. Em sua obra, ela conta a história do Dr. Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis, né, Robert Louis Stevenson, inclusive foi o livro que a gente leu no primeiro bimestre, né? Foi isso, né? Ah, não. Esse foi o livro do 8º ano. O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson, relata de forma perturbadora os impulsos e os sentimentos humanos mais profundos do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Permanecem imortais na história da literatura clássica mundial com personagens misteriosos e inquietantes que causam grande perplexidade. O romance gótico Drácula, do autor britânico Bram Stoker, narra a história do Conde Drácula, o protagonista vilão morto-vivo da Transilvânia. Esse clássico tornou-se famoso mundialmente e foi responsável pela popularização das histórias de vampiros por meio de muitas peças de teatro, cinema e televisão.
Letra A. Você conhece alguns desses clássicos? Após esse resumo, ficou interessado em ler qual deles? Bom, os três são incríveis, eu conheço os três e recomendo os três. Para quem gosta de clássicos de terror, de mistério, esses são os que eu gosto. Eu não sou muito fã desse gênero, porém, essas três obras valem muito a pena. Letra B. Encontre no texto 3 orações que apresentam verbo de ligação e predicativo do sujeito e copie-o. Então, vou procurar aqui no texto 3 orações que apresentam verbo de ligação e copiar aqui, tá? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. C. Identifique o sujeito do verbo de ligação. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Esse clássico tornou-se famoso. Então, vocês vão me dizer aqui, dentro dessa construção, sujeito é tal, verbo de ligação é tal e predicativo é tal. Certo? Letra D. Nas orações dos itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito e por quê? 2. Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o verbo em destaque é de ligação e em qual ele é um verbo significativo que indica ação. Em seguida, justifique sua resposta. A. Ela anda preocupada com a situação. B. A informação anda com uma rapidez incrível. 3. Os verbos de ligação podem expressar diferentes condições do sujeito. Relacione as frases a seguir aos sentidos expressos pelos verbos. Então, vocês vão ler as frases, né? Os estudantes ficaram cansados, os estudantes pareciam cansados, os estudantes estão cansados, os estudantes são cansados, os estudantes continuam cansados, certo? Todas essas aqui são predicados nominais, todas têm verbo de ligação e todas têm o predicativo do sujeito. O que representa cada um desses verbos de ligação? Isso é que vocês têm que relacionar. Qual indica estado permanente? Qual indica estado temporário? Qual indica continuidade de estado? Qual indica estado aparente? E qual indica uma mudança de estado? Então, vocês vão relacionar as colunas. Exercício 4. Escolha a palavra de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as, formando 3 orações que apresentam sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Faça as adaptações necessárias para que as frases tenham sentido, tá? Então, se o sujeito estiver no feminino, coloquem o predicativo no feminino e etc. Então, na coluna A, vão ser os sujeitos, na coluna B, os verbos de ligação e na coluna C, os predicativos dos sujeitos. Escolham 3 aí, montem 3 orações, tá? E não se esqueçam de fazer as adequações. Esta é a atividade de hoje. Eu estou online no Hangouts para qualquer dúvidas. Não fiquem com dúvidas, não entreguem tarefa em branco e não deixem de entregar, tá? Um beijo grande para vocês e tchau, tchau.